Bom dia, Nilmara. Bom dia, Andréa, minha paciente querida. Seja bem-vinda. Saudade de você, Andréia. Por onde anda, mulher? Bom dia, Sol. Hoje começando com uns minutinhos de atraso. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, meu povo. Enquanto o pessoal vem chegando, vão aproveitando essa música, já encaminhem essa live também para quem você sabe que precisa aprender mais sobre nutrição, autoconhecimento, alimentação consciente. Hoje nós faremos uma análise para lá de especial da relação do filme Divertidamente com o nosso comportamento alimentar. Você assistiu o filme Divertidamente? Eu abri uma caixinha no meu Instagram no sábado, porque eu assisti o filme no sábado e eu recebi algumas avaliações extremamente interessantes. E pensei, por que não, né? Relacionar, então, os ensinamentos desse filme com o nosso comportamento alimentar. Então, hoje falaremos sobre isso. Realmente, todos os ensinamentos contidos no filme podem nos auxiliar a entender muito a nossa relação com a nutrição e com as nossas escolhas alimentares. Então, já chama quem você sabe que precisa aprender a se alimentar de forma mais consciente, precisa corrigir o comportamento alimentar, porque olha só, olha lá, ó, Nilmara falando que até chorou ao perceber o quanto às vezes ela deixa a ansiedade dominá-la. Falaremos sobre isso. Então, mais uns minutinhos para a gente começar o conteúdo. Vou fixar o comentário aqui também do tema da live de hoje, para quem chegar já saber do que se trata essa live. Acabou, pode a dor uma noite durar, sempre vai raiar, e quando menos esperar clareou. Bom dia, Toninha, abençoada semana para todos nós. Bora lá então, pessoal, vamos começar, porque já falei que não quero enrolar muito pra gente começar as lives, porque agora elas estão ficando salvas no YouTube. Então, se você está assistindo, me assistindo pelo YouTube, se você está assistindo a gravação dessa live, que será mais uma verdadeira aula, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo por aqui também. Pessoal, fixei o tema da live aqui nos comentários. O que o filme Divertidamente pode te ensinar sobre sua nutrição? Quem aqui assistiu o filme? Quem assistiu o filme? Diz pra mim, já sei que Nilmara assistiu e recebi alguns relatos de pessoas que estão se emocionando muito quando a ansiedade toma o controle ali da Riley, né? Riley ou Riley, eu não sei exatamente o jeito que se pronuncia o nome da garotinha do filme, que é de onde partem todas as emoções, né? Onde tudo acontece é dentro da mente de uma garotinha, que no filme 1 era uma criança e agora ela se torna uma adolescente e recebe, então, emoções mais complexas. Então, esse período relatado ali no filme é um período que vai
muito provavelmente ali está bem na transição do segundo setênio para o terceiro setênio. Já falamos sobre leis biográficas aqui nas nossas séries de lives. Se você não assistiu a nossa live, aula sobre leis biográficas, sugiro fortemente que você assista, porque também nos ajuda a compreender um pouco mais sobre essa complexidade da nossa mente e das nossas emoções, que é um ambiente que dentro da nutrição integrativa nós chamamos de alma. Então a gente pode estar falando assim, né? A gente pode falar de alma e de mente, que estaremos falando do mesmo contexto, certo? Então as leis biográficas nos auxiliam a ter essa compreensão do nosso desenvolvimento e da nossa nutrição espiritual, atrelado ao desenvolvimento e nutrição da alma e do corpo físico. E aí, nas leis biográficas, nós dividimos o desenvolvimento humano de 7 em 7 anos, e nós chamamos esses períodos de setênios. Ali no Divertidamente 2, então, a Riley, ela está passando do segundo setênio para o terceiro setênio. E é onde, no fim desse segundo setênio, né, é onde o temperamento está sendo formado, é onde, de fato, a elaboração desse campo mais anímico, emocional, está sendo também desenvolvido, né? Então, ao nascimento dessa alma ali bem nessa transição. O nascimento que a gente diz é de fato ali depois no terceiro setênio ela vai ter que dar conta de nutrir essa alma, de aprender a nutrir e lidar com todo esse emaranhado emocional que surge de repente na puberdade. No filme 1, enquanto ela ainda estava ali na primeira infância, no primeiro setênio, no segundo setênio, a Riley tinha somente emoções mais básicas: tristeza, raiva, medo, a alegria, que é a que tinha o controle ali do centro mental dela, né, da consciência dela, e o nojo, certo? E depois, nesse filme 2, na puberdade, entram algumas emoções. Deixa eu ver se eu vou esquecer de alguma aqui, porque eu não anotei as emoções, mas vamos lá, tentando lembrar. A ansiedade aparece, que dela vai dominando todo o controle da Riley, então a ansiedade, a inveja, um bonequinho pequenininho, né? A inveja ali, a vergonha e o tédio. Quem assistiu o filme, diz aqui pra mim se eu esqueci alguma, mas são essas, creio eu que são essas. Andréia diz que ainda não assistiu o filme. Gente, sugiro que vocês assistam, tá? Você que não assistiu, não tem problema. Fica aqui nessa live que você vai aprender muito sobre a relação entre a nossa mente, as nossas emoções e o nosso comportamento alimentar. Então você não precisa ter assistido o filme. Agora também já digo, né? Se você não assistiu o filme, haverá spoilers do filme aqui nessa live. Mas vai te ajudar, inclusive, a assistir esse filme com uma outra percepção, com uma percepção mais ampliada e mais assertiva acerca dos ensinamentos desse filme, certo? Oi, Elaine, bom dia. Bom dia, Pri. Atrasada, hoje eu também entrei com uns 10 minutinhos de atraso, então fiquem tranquilas, porque estamos no início ainda da live. Então, gente, na puberdade, essas outras emoções se fazem presente e elas expulsam as emoções básicas da consciência, do centro de controle, na verdade, da Riley. Então, quando a gente vai falar de nutrição mental, nutrição de alma, falamos de 3 potências. Falamos da potência do sentir, que envolve, obviamente, as emoções. Falamos da potência do pensar, que envolve o senso de si. O senso de si. Quem assistiu o filme já vai correlacionando aí. A gente já vai falar o que é o senso de si. E envolve a potência do agir. Então, ali no filme, na puberdade, em que essas emoções avassaladoras elas entram e expulsam a alegria, a tristeza, o medo e a raiva
que são as emoções básicas. Elas expulsam essas emoções ali do centro de controle. E por expulsarem essas emoções, quem domina o controle é a ansiedade. E a ansiedade, então, que é uma emoção, ela começa a dominar tudo e ela começa a destruir o senso de si, a consciência de si dessa garota, da Riley. E aí quem assume controle, então, são essas emoções, basicamente a ansiedade, sem uma correlação com esse senso de si, com essa força do pensar. E aí essa menina começa a agir de forma completamente desordenada. De forma desordenada, porque quem está no controle é a ansiedade. Então, dentro das potências anímicas, as potências da alma, que é o pensar, o sentir e o sentir que está dominando tudo, e um sentir que também está muito desnutrido, digamos assim, está muito fraco, porque ele está dominado pela ansiedade. Está dominado pela ansiedade. Então, todas as ações da Riley passam a ser baseadas também numa tentativa de construir uma imagem que será aceita. Isso é muito comum, então, na adolescência. Na adolescência, né? Nessa puberdade, esse senso de pertencimento, ele é muito importante. Então, a ansiedade, ela começa a aparecer justamente para tentar fazer com que essa menina encontre um lugar de pertencimento no mundo. Então, há também, né, a gente fala que por volta dos 9 anos, a queda do paraíso. Então, né, no filme 1, em que as emoções básicas estavam ali existindo, e obviamente a alegria que tinha o controle de tudo, essa criança, essa alegria, não sei se vocês captaram isso no início do filme também, isso se apresenta, essa alegria, que antes era que controlava tudo, ela colocava num calabouço, lá no subconsciente, num lugar bem escondido, todas as emoções e experiências negativas, frustrantes. Então, tudo que ela experienciava de ruim, entre aspas, quando a alegria estava no controle, a alegria tentava esconder, tentava levar para bem distante. E aí a gente já vai vendo que isso também é uma visão muito imatura da vida, né? Por isso que fazia parte dessa mente, dessa alma de uma criança. Então, enquanto só existiam as emoções, alegria, medo, tristeza, raiva ali, e a alegria estava no controle, todas as experiências negativas tentavam ser aniquiladas, tentavam ser apagadas da memória. A alegria, ela tinha muita atenção com isso. Chegava no fim do dia, a alegria jogava longe as experiências para que aquela menina vivesse num mundo de um paraíso, digamos assim. E aí, aos 9 anos, dentro das leis biográficas, nós dizemos que há a queda do paraíso, que é justamente quando a gente começa a ser inserido no mundo real. No mundo real, que não dá mais para tentar esconder as experiências negativas, frustrantes, as decepções, as vergonhas, o tédio, a inveja que surge dessas experiências. Isso tudo não dá para ser eliminado. Então, ali também, o que o filme apresenta é exatamente esse início do desenvolvimento da maturidade daquela menina. Só que, em tempos atuais, nós percebemos que tem muitos adultos tentando viver uma vida com a alegria no comando. Não é verdade? O tempo todo. Mas uma alegria que vocês vão ver com o desenrolar disso, dessa live, que a alegria ela volta para o comando no fim do filme. Mas é uma alegria diferente. Vocês vão entender que essa alegria ela já está mais madura, digamos assim, né? Mas essa alegria que tenta excluir tudo que tem de ruim é uma alegria muito infantil. Mas é uma alegria que muitos adultos continuam tentando cultivar. É o que nós já tivemos live sobre, por exemplo,
essa crise que nós vivemos, é uma crise de uma tentativa a todo custo de prazer, né? Nos baseamos, inclusive, no livro Nação Dopamina para falar sobre esse tema, que é essa busca incessante de alegria e de prazer. Uma sociedade hedonista, em que a alegria é o que está ali presente. Então, nossa, se eu tô passando por uma frustração, eu preciso o quê? Sentir alegria. Então, eu vou fazer o quê? Comer um alimento que me traz um excesso, um pico de dopamina logo de cara. Ou eu vou me distrair com alguma coisa. Ou eu vou consumir alguma substância. Tomar alguma coisa que me eleve a alegria novamente. Que me distraia dessa frustração, dessa decepção e por aí vai. Então percebem que é uma visão muito imatura. Isso daí é o que acontecia lá na Riley criança. Então, de repente, quando começa a reforma, que vem da puberdade, começa o sinal de alerta. Gente, é muito interessante o filme, assista, viu? Começa um sinal de alerta no painel de controle dessa alma, dessa mente, dessa menina, que é um sinal da puberdade chegando. E aí entram operários dentro desse centro de controle e começam a desconstruir tudo e falam, agora vai começar uma reforma aqui. Porque essa menina precisa amadurecer. E para ela amadurecer, outras emoções se fazem presente. Então, quando a ansiedade ela chega ali, ela chega, obviamente, com um intuito. Ela chega tentando proteger essa menina também de um fracasso. Ela chega para colocá-la, para inseri-la num mundo real em que ela possa ser aceita, em que ela tenha um lugar de pertencimento, em que ela pertença a esse mundo real. A ansiedade chega com esse propósito. E aí ela faz o quê? Ela expulsa essas emoções mais básicas. A ansiedade expulsa essas emoções. E aí a gente começa a ver algo super interessante, gente. Então vamos lá, ó. A alegria ingênua da menininha tenta excluir todas as frustrações e experiências negativas. Então, se você é uma pessoa que já vive aí tentando estar o tempo todo alegre, saiba que você tá com a mente dessa garotinha, uma mente infantilizada. Não dá pra gente viver uma experiência de vida assim. Tentando apagar da nossa memória todas as experiências negativas. A gente precisa transformá-las em aprendizado, certo? E aí a ansiedade assume o controle. E aí um ponto super interessante que eu queria trazer para vocês aqui é que a ansiedade, para ela conseguir, então, assumir esse centro de controle, ela começa a desconstruir algo que fica bem no centro dessa sala de controle, que é o senso de si. Essa menina tinha um senso de si, que obviamente era um senso de si mais lúdico, mais infantil, que envolviam simplesmente frases afirmativas, né? Eu sou boa, eu sou bonita, eu sou legal, eu sou uma boa amiga, eu sou capaz. Esse senso de si dizia somente coisas extremamente positivas sobre ela. E a ansiedade começa a desconstruir isso e começa a introduzir pontos importantes do tipo, só serei aceita no ambiente tal se acontecer isso. Então, quantas vezes você inconscientemente, né, lá na sua adolescência começou a construir isso? Bom, eu só terei sucesso se eu tiver o corpo tal. Eu só serei só serei agradável se eu tiver esse tipo de comportamento, ou se eu disser sim pra tudo. Só emagrecerei se eu comer de determinada maneira. Determinado alimento é bom, determinado alimento é ruim. E você vai construindo, né? Eu serei desejada, eu terei um companheiro de vida, uma companheira de vida, se eu tiver o corpo XYZ.
E você vai construindo, então, cenários ali. No filme, a Riley, ela começa a construir cenários para ela ter um grupo de amigas de hóquei, que ela era jogadora de hóquei, e ela estava ali num momento crucial em que as melhores amigas estavam mudando de colégio, e para ela pertencer a um outro grupo de amigas, ela começou a construir vários cenários. Cenários, então, aí mostra, é muito interessante que a ansiedade, para ela ir assumindo esse controle, ela demanda de um outro compartimento da mente dessa menina, que eu não sei exatamente como eles chamam no filme, mas é que é um grande mundo da ilusão. E aí é onde são criadas as imaginações. Imaginações, muitas vezes, completamente desconectadas da realidade. Esses cenários, né? Só acontecerá isso se eu fizer isso. Se der errado isso, eu perderei tal coisa. Ou, né? Enfim, não terei sucesso. Então, esses cenários imaginários, existe lá uma sala com um monte de gente desenhando cenários imaginários. O que os meus pacientes e alunos entendem quando a gente vai trabalhar a parte de nutrição emocional e mental, nós falamos sobre o ciclo da ilusão e o ciclo da realidade. O mundo da ilusão e o mundo da realidade. Então, ali, a ansiedade opera 100% no mundo da ilusão. Então, ela começa a demandar. Rosa, acho que é esse o nome aí nos Estados Unidos, Rosa, em inglês, Inside Out. Acredito que esse seja o nome do filme, mas aqui no Brasil nós chamamos de Divertidamente. Mas acredito que é esse o nome aí sim. Então, para a ansiedade conseguir operar, ela começa a desconectar a Riley, primeiro, do senso de si. Então, os gostos... Nossa, gente, tá tudo ativado aqui hoje no meu celular. Os gostos da Riley, então a música que ela gosta, a comida que ela gosta, nada disso existe mais. Precisa ser desconstruído para que ela seja pertencente, para que ela seja aceita. Então, o primeiro ponto que a ansiedade começa a desconstruir, ela começa a operar ali, ela começa a desconstruir o senso de si, esse centramento. E o segundo ponto, ela começa a desconectar a Riley do mundo da realidade para conectar a Riley no mundo da ilusão, onde essas imagens são criadas. Imagens, muitas vezes, que não existirão. E aí mostra até a Riley, quando essa ansiedade começa a dominar muito, não conseguindo dormir, tendo insônia, e esse pessoal que fica nessa sala de criar imagens, de desenhar imagens, desenhando várias imagens durante a noite da Riley. E aí ela não consegue dormir por conta disso. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mentira, não é mera coincidência. Se você está se identificando, é isso que acontece no nosso interior. Quando a ansiedade começa a assumir o controle da nossa mente e da nossa alma. E aí, lembrem-se, excluídas desse centro de controle, não estão somente o mundo da realidade. A gente começa a perceber que a Riley, ali vivendo a vida dela, ela para de se conectar com o momento presente. Vocês percebem isso? Quem assistiu o filme? Ela para de se conectar com o momento presente. Ela só está agindo segundo esse mundo da ilusão, segundo esses cenários que ela está pintando. E também a ansiedade fez o quê? Expulsou as emoções básicas. Então a ansiedade operou em 3 frentes, expulsando o medo, a alegria, a tristeza, expulsou. Então a Riley para de sentir, ela começa a reprimir essas emoções. Ela deixa de sentir, ela deixa de dar espaço para que exista o medo, para que exista a tristeza, para que exista a alegria. Ela desconstrói o senso de si e ela opera segundo um mundo imaginário, um mundo da ilusão. Ela desconecta a Riley do momento presente.
E é isso que a ansiedade faz com você. É isso que a ansiedade faz. Vamos lá, vamos começar a trazer relação disso com a nutrição. Exatamente nesse momento da puberdade, inclusive, muitas pessoas, né, muitos adolescentes começam a ter comportamentos alimentares distorcidos. É aí que muitas vezes isso começa a se apresentar. E aí, nesse cenário, se você está desconectado da realidade, se você não dá espaço para as emoções existirem, se você reprime essas emoções, e se você está vivendo segundo o mundo da ilusão, você tem uma alimentação que ela não é consciente. O comportamento alimentar, gente, precisa exatamente desses 3 pontos que a ansiedade exclui. Um comportamento alimentar consciente, sadio, nutritivo. Para que você se alimente de uma forma mais oportuna, você precisa dar espaço para suas emoções. Você precisa sentir tristeza. Você não pode fugir da tristeza o tempo todo. Você precisa sentir o medo. Você precisa sentir a alegria. Na verdade, você precisa sentir vergonha, tédio, que depois são as outras emoções também que começam a surgir. Você precisa sentir as emoções, não dá para reprimir nada. E você só sente essas emoções quando você está no momento presente. Então, para ter uma alimentação consciente, não existe nutrição genuína sem presença no aqui e no agora. Não existe. Ah, Bruna, mas eu fiz uma dieta, comecei a fazer uma dieta, eu nem prestava muita atenção no que eu tava comendo, mas eu olhava ali no cardápio o que eu tinha que comer e eu comia. Agora, me responda, isso trouxe pra você um hábito alimentar mais sadio? O resultado talvez que você teve nessa dieta de ganho de massa magra, de emagrecimento, de melhora da vitalidade, de melhora de exames laboratoriais, se sustentaram no longo prazo? Você desenvolveu a tua consciência alimentar? Você de fato desenvolveu a tua nutrição sem presença, simplesmente seguindo um cardápio? Ou se você conhece alguém que vive tentando fazer dieta. Eu tenho muitos seguidores que não me seguem, né? Muita gente que me acompanha que não me segue exatamente por conta da alimentação física. Me segue mais por conta dessa nutrição espiritual e dessa questão do comportamento do autoconhecimento. Então, às vezes, você conhece alguém que tentou fazer uma dieta, excluindo isso exatamente que a ansiedade exclui no filme Divertidamente, e que até teve um resultado momentâneo, mas isso não foi sustentado no longo prazo. Então vocês percebem que esse filme nos ensina muito sobre desenvolvimento de consciência alimentar, de nutrição genuína, de um comportamento alimentar sadio. Ok, como que começa então a solucionar essa vida da Riley, né? Como que ela começa então, depois, então no início dessa puberdade, todo esse caos acontece. E aí, o filme já deixa, assim, né, um gostinho pro início do desenvolvimento da maturidade dela. Que é o que tem que acontecer nesse terceiro setênio inteiro, né? Em que a alma aparece, né? A alma com toda essa avalanche, ela de fato aparece, e daí isso precisa ser elaborado, e obviamente isso deveria ser elaborado num período de 7 anos até os nossos 21 anos, quando nós nos tornamos de fato adultos, maduros. Mas como grande parte das pessoas vive lá naquela primeira infância, né, e vive brigando com essa ansiedade, e daí vira um caos essa mente, essa alma desse indivíduo, não tem inteligência emocional aí, não tem nutrição mental, não tem nutrição anímica, não tem autodesenvolvimento, não tem autoconhecimento, as pessoas seguem pela vida adulta com aquele cenário. E aí, quando a gente assiste o filme, muitas vezes, tem gente que chora e se emociona muito.
porque se identifica de uma maneira muito profunda. Sinal de que precisa desenvolver isso, gente. Claro, todos nós nos identificamos com aquele filme de uma forma ou de outra, porque isso acontece na nossa vida. Mas isso acontece na vida adulta, gente. Às vezes a ansiedade, ela assume ali por um tempo muito reduzido o centro de controle. Ela deveria assumir, né? E daí a gente se reconhece naquele cenário, mas a gente precisa ter ferramentas e aprender a lidar com isso. Então, o que começa a acontecer nesse desenvolvimento da maturidade? Achei vários pontos interessantes, né? Dá pra gente trazer várias reflexões acerca disso. Mas a primeira emoção básica que volta para a sala de controle é a tristeza. Olha que interessante, né? E quando a gente fala, e eu já trouxe lives para vocês falando sobre aceitação, a aceitação envolve olhar a vida como ela é. E muitas vezes isso nos entristece. Então, quando a gente vai passar, por exemplo, por uma fase, existem as fases do luto, né? Quando você tá passando por um luto de algum ente querido que morreu, alguma relação que acabou, um negócio que acabou e daí você teve que começar um outro, enfim, qualquer luto. Enquanto você está na fase da negação, você não dá espaço para o desenvolvimento daquilo. E depois você precisa ir para a fase do quê? Da tristeza. Olha que interessante. Então, a gente precisa... Quando a gente vai olhar para uma situação e a gente quer desenvolver a nossa maturidade diante daquilo, a gente precisa olhar a situação como ela é. E muitas vezes isso nos entristecerá. A primeira emoção que volta a aparecer é a tristeza. E a gente precisa deixar essa tristeza existir. Lembra que eu falei? O que aconteceu ali é que as emoções foram reprimidas. E aí a gente precisa começar a convidar essas emoções novamente existirem dentro de nós. Então, quando a tristeza ela entra de novo nessa sala de controle, isso ajuda a Riley a estar mais com atenção plena, com os sentidos ativos para o mundo real. E aí é o que nós chamamos dentro do comportamento alimentar de mindfulness, né? Dentro, na verdade, dessa perspectiva da psicologia mais comportamental de atenção plena, de mindfulness, né? Atenção plena no momento presente. E isso pode, obviamente, nós temos uma ramificação disso dentro da abordagem de desenvolvimento de comportamento alimentar, o mindful eating. Lembra que eu falei? Nós precisamos estar inseridos no momento presente. Então, a tristeza também, quando ela entra nesse lugar, ela vai ajudando um pouco a Riley estar ali no momento presente, né? Então, isso que começa a acontecer. A Riley começa... É muito interessante no filme porque ela tá ali num jogo de hóquei, né? Tentando fazer 3 gols e tentando... Porque ela precisa ser aceita no time, ela precisa ser aceita por aquelas meninas, ela precisa ser aceita pela técnica. E quando ela não está no momento presente, ela começa a fazer várias coisas que estão completamente desconectadas dos valores dela. Porque a ansiedade que tá pintando esses cenários imaginários, ela começa a agir de uma forma incoerente. E ali no jogo de hóquei, ela começa a fazer exatamente isso. Movida pela ansiedade, ela começa a fazer um monte de coisa que não é dela. E aí ela é expulsa do jogo. E no momento que ela é expulsa do jogo, ela vai ali pro banco, ela começa a ter uma crise de ansiedade. As outras emoções já entraram ali, né? Elas estão entrando dentro daquela sala de controle de novo, mas ninguém consegue tirar a ansiedade do painel de controle. Ninguém consegue tirar a ansiedade. Então ela começa a ter uma crise de ansiedade, falta ar, a respiração dela ficou ofegante e ela tá completamente desconectada da realidade. Completamente desconectada. E aí... Desculpa, pessoal. E aí o que acontece é que quando eles conseguem retirar a ansiedade ali, né? E a tristeza foi a primeira a entrar, então, nessa sala.
O que acontece no filme é que a Riley começa a ver as coisas do mundo real. Vocês percebem isso quem assistiu o filme? Esse mindfulness. Extremamente interessante. Ela começa a ver o mundo real, de fato. Então ela começa a olhar para a mão dela. Ela começa a se inserir de novo na realidade. Ela estava completamente desconectada da realidade. Lembra porque a ansiedade, ela é movida por esse mundo da ilusão. Por essas cenas imaginárias que tentam trazer prestígio, aprovação, aceitação, pertencimento. E que vão trazendo condicionamentos. Condicionamentos desconectados do nosso senso de si, do nosso eu. Então a tristeza é a primeira que aparece, mas depois as outras começam a aparecer. Então, gente, o aprendizado que fica, que vai te ajudar a desenvolver o teu comportamento alimentar, certo? A tua nutrição consciente. Porque aqui nós não falamos sobre uma nutrição e teremos desafio. Antes de concluir, vamos falar sobre o desafio. Quem aqui já se inscreveu no desafio? Dia 4 de agosto, daremos início ao desafio Brilhe Sua Luz, que é para te ajudar a desenvolver uma nutrição consciente, uma alimentação consciente, uma nutrição integral, que envolve também o teu comportamento alimentar, o teu autoconhecimento, esse teu desenvolvimento mental, emocional e a recuperação do seu senso de si, que talvez tenha sido perdido. Por isso o nome do desafio e por isso o nome dessa série de lives, gente, que eu faço com vocês há quase um ano, é Brilhe Sua Luz. É Brilhe Sua Luz. Porque a verdadeira nutrição, ela está completamente conectada com o nosso senso de si. Ela nutre a partir da nossa consciência, do nosso desenvolvimento ali, do eu, do nosso espírito. A nutrição genuína, ela é integral. Então, ela não vem por esse lugar de te desconectar da realidade e emagrecer porque você vai ser aceita, porque você vai ser mais desejada, porque você será bem-sucedida, num lugar desconectado da realidade. Em comer tal alimento porque ele faz bem, o outro faz mal, não é desse lugar que a verdadeira nutrição existe. O filme aponta exatamente isso. E o desafio é para te ajudar por uma semana a iniciar esse processo de nutrição genuína, de nutrição consciente. Por uma semana nós estaremos juntas, nós estaremos juntos. Eu farei o desafio junto com vocês. Nós iniciaremos então no domingo, dia 4/8, 9 horas da manhã. Nós teremos uma aula no YouTube. No YouTube. E eu vou ensinar como passar por essa semana, para te ajudar a desenvolver essa sua nutrição. A partir da consciência, uma nutrição integral. Nós finalizaremos o desafio dia 11/8 com uma outra aula que você precisa também assistir, porque a partir dali você vai aprender a dar continuidade nesse processo. Porque é óbvio, né, gente? Uma semana é para você começar o processo. Em uma semana você começa e você já vai sentir muitos resultados na sua vitalidade, na sua consciência, no seu emagrecimento, na sua desintoxicação. Eu coloquei no desafio. É desintoxicação de corpo, mas também de alma. Porque isso que o filme nos ensina é uma desintoxicação de alma também, que precisa acontecer ali. Porque a alma é aquilo que está aparecendo no interior daquela menina. É a mente, é a alma. Certo? Então, vamos ver o que tem gente perguntando aqui.
Ó, Pri diz que tá inscrita. Gente, vocês que estão aqui nas lives, vocês precisam estar inscritos. Não aceito vocês fora desse desafio. Rosa diz que estava vivendo um momento grande com relação à nutrição. Rosa, cadê você? Quero me inscrever, mas que já estou me desafiando. Não, então, vocês param de se desafiar do jeito errado. Porque vocês se desafiam dessa maneira que mostra no filme, que é a maneira da ansiedade. Aí que dá tudo errado. Desse mundo da ilusão. Gente, tem gente que vive em dieta justamente porque tá nesse lugar errado. É nesse mundo da ilusão. É de dieta em dieta. É de eu não posso aceitar meu corpo. Eu só serei aceita se meu corpo for assim. É desse mundo imaginário que vocês vão criando. Quem é paciente, quem é aluno sabe. A mentalidade ideal a ser construída é uma mentalidade baseada na consciência, no senso de si e no momento presente. Você precisa abrir mão desse desafio que você abre baseado aí no mundo da ilusão. Que a ansiedade domina. E daí você consegue por um tempinho. Não vou fazer isso, não vou comer isso, não vou fazer aquilo. Aí por um tempo você consegue. Dali a pouco você não consegue, você se frustra mais ainda. E você só piora a sua situação. Aí você começa a comer mais do que você comia antes. Aí você introduz um outro vício. Por quê? Porque você se sente fracassado, você se sente incompetente. E aí só piora a situação. Então, cuidado com o jeito que vocês se desafiam. Se desafiem com a ajuda de profissionais, gente. Pelo amor de Deus. Então, como que se inscreve para o desafio? O meu último post é um Reels, que inclusive é um trecho de uma das nossas lives aqui. E eu deixo no final desse Reels e na legenda uma orientação para você escrever nos comentários desafio, que você receberá por direct um link para se inscrever. Simples assim. Esse link você vai colocar seus dados, você vai se inscrever e você vai entrar dentro de uma comunidade no WhatsApp. Lá naquela comunidade, eu vou partilhar com vocês o link da aula, eu vou compartilhar com vocês um e-book com todas as instruções, informações, um e-book informativo, que inclusive tem receitas. Eu vou compartilhar tudo por lá, tá? Quem já se inscreveu sabe que a gente ainda não começou a compartilhar nada, obviamente porque eu tô esperando mais inscrições, certo? Porque o desafio começa só dia 4/8. Ok? Então faz isso, mas eu vou compartilhar ao longo da semana outros posts, fique de olho nos meus stories, que eu sempre tô compartilhando, escreve aqui isso. Que daí, escrevendo isso, você já recebe o link por direct para ser direcionado para a tela de inscrição e entrar dentro da comunidade. Ana Paula, eu atendo online, pessoas do mundo inteiro. Inclusive, eu tenho pacientes aqui nessa live que são dos Estados Unidos. Atendo gente no mundo inteiro online. Nilmara já se inscreveu. Olha só, a Rosa dizendo que ela tá se desafiando e não é com dieta. Ela tá fazendo tudo dentro do que já foi ensinado. Ótimo, Rosa. E tá conhecendo um lado meu que não conhecia. Exatamente isso. Estão me ouvindo? Começaram a me ligar aqui. Exatamente isso que acontece. Quando nós nos colocamos no momento presente e a gente tira do controle a ansiedade, esse mundo da ilusão, nós passamos a nos conhecer. De verdade. Nós passamos a nos conhecer. E quando a gente passa a se conhecer, vem várias emoções junto disso. E a gente não precisa temer essas emoções. No filme, daí, um outro cenário interessante, né? Uma outra cena interessante. Então, tem essa cena em que ela começa a se conectar com o mundo da realidade. E a tristeza é a primeira emoção que volta para a sala de controle. Mas depois a alegria volta, o medo volta, a raiva volta. E todas as outras vão voltando. E tem um momento em que todas as emoções se abraçam. É muito interessante, porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente teme as nossas emoções e a gente tenta expulsá-las,
reprimi-las e a gente vai entrando nesses cenários imaginários, a gente só age de maneira desconectada da nossa consciência, do nosso senso individual, do desenvolvimento do nosso espírito. Quando a gente se conecta com a realidade, todas as emoções elas passam a existir, os nossos sentidos ficam abertos para a realidade e também a gente sente as nossas emoções, é um sentir maduro. O que começa a acontecer, gente, ali? O senso de si começa a voltar. Ó, que interessante. Ai, que coisa linda, meu povo. E é isso que acontece com você, é isso que acontece comigo. Quando a gente se conecta com a realidade, quando a gente deixa as emoções existirem, a gente não teme mais essas emoções, mas a gente não age segundo as nossas emoções. Entendeu? As emoções existem. Esse negócio também de acolher emoção e você agir segundo a emoção, de forma alguma. Mas faz parte de você, enquanto ser humano, ter emoções. E você precisa saber, tô triste, eu vou dar espaço pra tristeza, tô com medo, tô com raiva. Mas eu não vou deixar a raiva assumir o controle das minhas ações, né? Às vezes ela pode assumir ali, colocar uma pitadinha de energia, né? O medo, uma pitadinha de prudência. Opa! Eles vão nos ajudando a desenvolver as nossas virtudes, mas eles não vão isoladamente assumindo o controle da nossa vida. Isso é maturidade emocional, nutrição de alma, desenvolvimento pessoal. E quando todas as emoções se abraçam, então, e ela está conectada com o momento presente, o senso de si começa a reaparecer. Mas ele não reaparece de um jeito infantilizado. Ele já reaparece com também condicionamentos, situações que são reais e que trouxeram desafios para ela. Lembra? O senso de si da infância era um senso de si muito lúdico, muito paradisíaco, muito perfeito. E a vida real não é esse senso de si. Então alguém foi dizendo aqui nos comentários assim: nossa, é muito difícil desconstruir essas crenças que vão entrando. Muitas vezes, gente, a gente não desconstrói as crenças. Os condicionamentos que vieram a partir de situações desafiadoras, a gente só ressignifica. A gente olha para esse lugar. Você teve uma experiência desafiadora. Às vezes teve algum trauma na sua existência. Todos nós temos. Você agiu com uma boa intenção. Você estava ali fazendo o melhor que podia ser feito e você foi decepcionada. Talvez. Aquilo pode trazer para você um medo de uma situação similar no futuro. E talvez isso vai existir sempre. Mas você ressignifica aquilo com uma nova experiência. Não alimentando aquilo e deixando a ansiedade pintar cenários imaginários. Não. Com presença, sentindo o teu medo, a tua tristeza acerca daquela situação. Você sente tudo aquilo e você age talvez com mais prudência. Com mais maturidade. Não com tanta impulsividade. Mas então, esse senso de si que vai nascendo, ele é fruto da biografia dessa menina. De uma biografia que não exclui nada. Mas que, obviamente, olha tudo com olhos reais, não com olhos do mundo da ilusão. A Andrea diz assim: Bru, você vai ensinar uma sanguínea a começar e terminar essa jornada? De uma forma absoluta, com certeza. Sanguíneos, coléricos, fleumáticos e melancólicos, todos bem-vindos. Vamos, Andrea. Vamos fazer parte. Então, gente, esse centro, o que a pitada que talvez tenha faltado no filme, no meu ponto de vista, né? Mas que a gente pode interpretar
segundo o nosso autoconhecimento, né, a experiência da nossa vida. É que para esse senso de si também, ele ter essa completude de todas as experiências, ele ser maduro, esse senso de si, ele diz respeito à nossa biografia, mas a nossa biografia que tem conexão também com o plano espiritual. Com Deus. Entende? Então, ali a gente vai entendendo que esse senso de si que vai ressurgindo, ele também é Deus em nós. Nós precisamos, obviamente, nos colocarmos no momento presente, nós precisamos acolher as nossas emoções, entender da nossa natureza humana, mas nós precisamos também permitir que essa autoimagem seja reestruturada com uma visão transcendente da vida. Nós já falamos, nós temos uma aula aqui sobre autoimagem. Assista se você não assistiu essa aula sobre autoimagem, que ela é maravilhosa. Nessa aula sobre autoimagem, eu falo muito dessa conexão com o plano espiritual, com Deus, com a providência divina. Então, esse senso de si que se desenvolve, porque a nossa biografia, na verdade, gente, diz respeito sobre o nosso espírito. Tudo está a serviço do nosso espírito nessa experiência de vida. Não é sobre o nosso corpo físico, não é sobre o nosso trabalho, não é sobre o marido que você tem, o filho que você tem, o tanto de dinheiro que você tem na sua conta, as suas conquistas materiais. A nossa biografia não é sobre isso. Isso tudo é meio. As experiências que você vive, as suas conquistas, os seus fracassos, tudo é meio de aprendizado. Quando você engorda, quando você emagrece, quando você adoece, tudo isso é meio, obviamente, que precisa ser vivido com consciência, com presença, acolhendo todas as emoções, mas permitindo que esse senso de si vá sendo forjado com uma visão para o alto. Com esse senso de que a providência divina permite situações para que o teu espírito vá se desenvolvendo através das suas experiências de vida. Então, quando você sente que é desafiador ressignificar alguma história, e eu vejo isso em muitos casos, gente, não só nos atendimentos, mas como eu produzo conteúdo sobre isso, né, sobre nutrição espiritual, nutrição física, falo muito sobre autoconhecimento, falo sobre desenvolvimento humano, as pessoas também do meu entorno, pessoas que me conhecem, que me seguem aqui no Instagram, elas me trazem muitas situações. E eu estava, por exemplo, semana passada, desci pra passear com a minha cachorrinha aqui no meu prédio, eu encontrei uma pessoa, que é aqui da vizinhança, e ela veio me falar de uma situação, por exemplo, que já aconteceu há muitos anos na vida dela, uma dor muito profunda, ela perdeu um filho, e ela tava com uma dor muito profunda, porque era aniversário desse filho naquela semana, e ela falava, eu não dou conta de lidar com essa dor. Faz muito tempo que isso aconteceu, eu não consigo superar. Então, a exemplo do que alguém disse aqui nos comentários, é muito difícil ressignificar certas situações. É muito difícil recuperar esse senso de si que é mais maduro. É muito difícil porque talvez você está tentando fazer simplesmente com as suas forças. E é preciso ter essa visão transcendente que nada acontece na nossa vida por acaso. Que tudo é experiência. E que sim, a tua parcela é se colocar no momento presente, é acolher suas emoções e é agir segundo os seus valores. Essa é a tua parcela. Mas essa ressignificação do teu senso, da tua autoimagem, quem opera é Deus. Esse senso de si maduro, quem faz não é você. Os resultados disso não dependem de você. E aí, para concluir,
o que eu achei magnífico no filme, magnífico, gente, e que é, eu até me emociono de falar sobre isso. Ontem, o evangelho de ontem é um evangelho muito bonito, né, que falava sobre o Senhor, o salmo era, o Senhor é meu pastor e de fato nada me faltará, né? E o evangelho falava sobre esse pastorio de Deus, né? Sobre as ovelhas, sobre o rebanho, sobre como nada nos falta numa experiência de vida com essa visão transcendente. E eu tinha assistido esse filme antes e eu fiquei com essa sensação, nosso senso de si, ele só pode voltar com o auxílio de Deus. Eu fiquei com isso, né? Muito forte. E aí na missa ontem, eu fui invadida de uma alegria sem tamanho, porque a música me tocou muito profundamente, eu tava cantando aquela música e eu comecei a chorar de alegria na missa. E isso também foi expresso no filme, que quando o senso de si, ele retorna de um lugar maduro, que envolve as experiências negativas, que não nega as experiências negativas, mas que devolve elas de uma forma ressignificada, com aprendizados. E isso só é possível com Deus. Então, quando a gente tem Deus, o filme mostra isso. E esse senso de si volta maduro. Gente, começa... Percebem isso no filme, você que não assistiu o filme. Começa... O painel de controle começa a trazer um monte de pontinhos assim, de luz, em direção à alegria. Ai, gente, que coisa mais linda que é. Essa cena, pra mim, me tocou muito. Porque quando isso acontece, todas as emoções são acolhidas, ela tá no momento presente, o senso de si reaparece, começa a vir esses pontinhos de luz, puxando a alegria pro painel de controle. E eu não sei você, mas quando eu estou perto de Deus, eu sempre tenho alegria. E eu choro também, Andréia, mas eu choro de alegria. O meu choro ontem, muitas vezes, obviamente, eu choro de tristeza, gente. Eu não tô aqui falando... Mas quando a gente tem esse senso de si bem ancorado e com essa graça divina nos auxiliando nesse processo, ainda que tenhamos tristeza, ainda que tenhamos medo, ainda que tenhamos vergonha, inveja, nojo, que mais? Todas as emoções, né? Tédio. Nós temos a alegria. Nós agimos, nós assumimos o painel de controle das nossas ações com uma alegria. Uma alegria de quem sabe quem é. De quem tem uma autoimagem bem nutrida, bem firmada. E que sabe que sozinho não é nada. É com essa alegria. E aí... Pra mim, o filme finalizou dessa forma bela, né? Antes era uma alegria imatura. Era uma alegria que tentava excluir todas as emoções, todas as situações negativas, frustrantes. E no final, é uma alegria que retoma o painel de controle, mas é uma alegria transcendente. É uma alegria madura, é a genuína, é a verdadeira. Não é essa felicidade que muitos e muitas buscam, né? E que talvez você e eu também buscamos muitas vezes. É uma alegria que parte do reconhecimento de que nós temos muitas emoções, nós temos situações desafiadoras, mas que isso forja quem somos, o nosso caráter, as nossas virtudes, o nosso senso de si. E isso precisa ir fortalecendo as nossas ações, fortalecendo o nosso modo de agir no mundo em conexão com as nossas virtudes e os nossos valores. Não de uma forma a buscar coisas que talvez nem são relevantes para nós. Nem são relevantes. A alegria que vem de Deus, a Mirelaine disse. Mirelaline. Isso, a alegria e acolhimento de todas as demais emoções. Exatamente, essa que é a verdadeira felicidade e alegria, né, gente? E ela é possível simplesmente somente com o senso de si bem forjado.
Mirella Aline. Mirella Aline. Se coloque com atenção no momento presente, mindfulness, ative os teus sentidos para se colocar no momento presente, no momento que a ansiedade bater, no momento em que você está frustrado com o teu corpo, que você está se alimentando de forma inconsciente. Se ative com o momento presente. É a primeira coisa que esse filme nos ensina. Dê espaço para suas emoções existirem. Sinta aquilo que você precisa sentir. É tristeza que você precisa sentir? Dê espaço para a tristeza. É medo? É raiva? Dê espaço. Não fuja dessas emoções. Não se distraia. Nem tente ter uma alegria imatura. Dê espaço para essas emoções existirem. Ative o senso de si, baseado em fatos concretos, na sua experiência de vida mesmo. Naquilo que você viveu, sai do mundo da ilusão. Na sua experiência de vida, naquilo que existe no aqui e no agora. E peça a ajuda de Deus. Para que você aprenda com os fatos concretos. Para que a graça divina se derrame sobre essa tua autoimagem, sobre esse teu senso de si. Para que você haja diante do teu comportamento alimentar de uma forma madura, diante das suas escolhas de vida, com uma alegria que não é baseada naquilo que te acontece no mundo da ilusão. É uma alegria que é baseada no seu senso bem forjado, em conexão a Deus. Que bênção começar a semana com uma live sua. Oi, Nelsinho! Que bom te ver aqui. Bom dia. Sentir alegria muitas vezes causa culpa devido aos acontecimentos ruins. Nenhum dia sem Jesus, nenhum dia. Gente, distante de Jesus a gente não tem alegria. Essa é a verdade. A gente não tem. Não sinta culpa de sentir essa alegria. Causa culpa devido aos acontecimentos ruins de forma alguma, gente. Não é uma alegria imatura, veja. Não é essa alegria que nega os acontecimentos. Enquanto você nega, você não supera. É uma alegria de quem sabe que a vida real ela é cheia de desafios. E que não é por conta dos desafios e das emoções que são negativas que a gente não vai viver com felicidade. Pega a sua cruz e tenha alegria, criatura. Tenha alegria diante da vida. Vamos juntas e juntos para o desafio. Se você não se inscreveu, fica de olho no meu Instagram hoje, nos meus stories, nas postagens que eu colocarei essa semana também, que eu vou colocar ali de novo o passo a passo para você se inscrever, certo? Se inscreva, se inscreva. Se inscreva para o nosso desafio Brilhe Sua Luz. Começaremos dia 4/8, uma semana. Espero você comigo. Um beijo grande no seu coração. Encaminhe essa live, gente, repleta de aprendizado. Se você não assistiu o filme, assista. E depois, escreva nos comentários. A live fica salva no YouTube, certo? No YouTube. Pra você que tá chegando agora, a live sempre fica salva no YouTube. Você vai ter que ir até lá, escrever nos comentários depois o que mais te tocou na live. Depois que você assistiu o filme, se você não assistiu, Bruna, eu percebi isso que você disse, sensacional. Escreva. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês sobre os conteúdos que eu trago por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise do filme Divertidamente, da relação dessa análise também com o nosso comportamento alimentar, com a nossa nutrição. Beijo grande, uma semana abençoada para todos vocês. Beijos. Fiquem com Deus.